eu louvo a Deus porque os pensamentos do nosso apóstolo vêm de encontro com o meu, como profeta, porque para mim não existe novo e velho, tudo se resume em Jesus e a noiva. A gente começa a entender o que os sacerdotes e o que os profetas, nos tempos de luta, nos tempos de peleja, de muita morte, agiam através desses atos. Externar indignação com causa naquela época era também manifestar rendição. Coisa difícil né, igreja? Quando a gente faz o apelo para vir receber a bênção aqui na igreja, quanto menos se colocar diante de palácios, diante de grandes autoridades, rasgando as suas vestes e lançando a sua face no chão, para mostrar uma indignação com base e fundamento. Todas as vezes que os princípios de Deus eram, atacado e afligido, era assim que a igreja se movia. E a palavra vai dizer ali no livro de Esther, que junto com ela, Mardoqueu moveu o povo. E eu creio que esse som, através da ação, do choro, do arrependimento, da renúncia, da dependência da igreja a esse Deus que ela serve, nos alcançou até nos dias atuais. Então falar de vestes é falar de um estado de espírito, amém? E falar de vestes, orando ao Senhor, o Senhor me trouxe alguns temas que nos leva a acessar esses ambientes para assim sermos extensão, para estendermos as mãos. Falar de vestes é trazer a lembrança à vida de uma mulher chamada Dorcas. Atos capítulo 9, se você quiser colocar aí, meu amado, a partir do 35, vai nos deixar claro que uma mulher, por entender quem era em Jesus, porque a palavra de Deus vai dizer que ela era uma discípula, e por ser uma discípula, morando em um lugar baixo, porque Jope era uma cidade mediterrânea, Jope era um lugar de choro, Jope era um lugar onde as viúvas se viam desfavorecidas, era um lugar de muito choro e de muito lamento. E uma mulher comum, discípula de Jesus, não era uma apóstola, não era uma profeta, não era uma mulher, com várias patentes em seu peito, porém com um coração rendido, entendeu que onde Deus tinha colocado ela para viver o seu propósito, se coloca, se doa. Isso me chama muito a atenção, porque a palavra de Deus vai dizer que o olhar dela estava sobre as viúvas. E se a gente for voltar e olhar para os princípios bíblicos, como difícil está sendo ser fiel na oferta, como está sendo complicado ser fiel no dízimo. Quanto menos me doar para uma oferta extravagante que pode mudar não tão somente a vida de uma pessoa, mas de muitas mulheres e de uma cidade. Quando estamos apegados naquilo que pensamos, ou tão somente naquilo que desejamos, nos vemos desprovidos de atrair a unção maior, de mover o céu através de nós. Sim, a palavra de Deus está dizendo aqui, que por causa de Dorcas, a unção da ressurreição chegou em Jope. Aleluia! Glória a Deus. Aleluia! Que ousadia! Que ousadia tinha essa mulher, porque falar de mulher ainda ali naqueles tempos de Jesus era algo meio cheio de tabus, cheio de limitações. Porém a palavra vai dizer que ela se doa. A palavra de Deus vai dizer que ela se dispõe.
palavra de Deus vai dizer que ela se compadece a uma necessidade. E por isso ela estende as mãos. Então falar de vestes é falar de doação. Falar de vestes é olhar para a vida dessa mulher, sendo tão somente uma pequena discípula, entendeu e trouxe mudança, trouxe transformação, Amém. trouxe reconciliação, Amém. gerou discípulos, porque a palavra vai dizer que as discípulas de Dorcas choravam, e não choravam porque Dorcas era a pregadora, não choravam porque Dorcas era a estrela no meio dos discípulos. Não, a palavra de Deus vai nos deixar bem claro que houve choro a ponto de ser enviado 2 mensageiros para alcançar Pedro, numa cidade bem próxima.